Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje, que possamos contar com o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, dos espíritos superiores, e que nós possamos aprender ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Ângela Maria. Vamos lá, só não posso querer cantar, né? Se cantar, vocês se assustam. Aí não dá. Bom, minha gente, eu trouxe esse tema porque todos nós estamos sempre preocupados com mediunidade, isso é mediunidade ou não é mediunidade. Então, mas antes de entrar especificamente, deixa eu falar da Sueli. A Sueli não está aqui porque ela está com a Letícia na casa dela em Friburgo. Está curtindo a neném, porque os pais foram viajar. Eu até falei assim, você não vai apresentar a Letícia ao templo? Brincando com ela, né? Lá atrás, na história, a gente tinha esse... Ela falou, se der, eu vou sim. Mas só que, com a chuva, ela não vai trazer um bebezinho de 1 aninho para cá, né? Com certeza. Mas mandou um abraço a todos vocês, tá? E que ela tá com saudade, é lógico, né? Bom, então vamos lá. Todos nós nos preocupamos muito. Quando nós entramos aqui, né, na matéria, mergulhamos nesse corpo e passamos a viver o nosso dia a dia, nós esquecemos um pouquinho desse lado espiritual, porque isso é coisa para lá, né? Nós estamos na matéria, então vamos curtir a matéria. Mas aí nós precisamos parar para pensar que a coisa não acontece assim, não. Existe uma interação mundo espiritual com o mundo material muito maior do que nós podemos imaginar. Às vezes a gente acha que nada, isso não é não. Mas a gente tem que saber. E nós fomos buscar, né, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que fala exatamente dessa intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E Kardec, né, como um grande mestre, logo perguntou, os espíritos veem em tudo o que fazemos? Será que eles sabem do que nós estamos fazendo? E a resposta foi a seguinte, podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das coisas que não lhes interessam. É lógico, né? Como nós também. Nós só vamos dar atenção àquilo que nos interessa, que nos chama a atenção. E os espíritos também estão assim. Mas nós estamos sempre rodeados por eles. E se nós observarmos, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós às vezes não levantamos super bem, alegre, feliz, de bem com a vida. E de repente, não sei porquê, vem uma melancolia, vem uma tristeza, vem alguma coisa que abate aquele bem, que aquela euforia que eu estava quando acordei. Então, essa variação de humor, nós precisamos observar que pode ser, não estamos dizendo que é, pode ser intervenção dos espíritos na nossa vida. Então, quando nós acordamos bem e de repente passamos no decorrer do dia com algum momento de tristeza, de depressão ou de melancolia, façamos uma prece. Vamos pedir, poxa, eu acordei tão bem hoje. O que será que está acontecendo comigo? E com isso, nós pedindo ajuda a Deus, com certeza essa influência que estamos recebendo vai começar a ser minorada. Porque nós temos muitos amigos que estão libertos da matéria. E às vezes eles querem se chegar a nós. E eles se achegam a nós e interferem no nosso humor, no nosso sentimento, mesmo que nem lembremos deles.
mas aquilo poderá trazer, às vezes, um sentimento muito grande de saudade. Que saudade que eu tô de fulano, de Beltrano, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha tia, ou esse e aquele. Então, essa variação pode ser a aproximação dos desencarnados junto ao nosso campo espiritual. E com isso eles vão trazer essa sensação para nós. E Kardec perguntou também: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Aqueles pensamentos que nós não queríamos que ninguém soubesse, nem mesmo nós mesmos. Nós não queríamos que ninguém soubesse que eu estava pensando naquilo. Mas aí eles respondem: conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Nós podemos esconder esse sentimento dos encarnados, mas dos desencarnados, não. Porque eles se interessam a eles, eles vão penetrar no nosso pensamento e vão saber o que se está passando com a gente. E está na 457A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta. É aquilo que eu já falei, né? Se a pessoa está desencarnada, se interessar ela vai entrar no nosso campo emocional e vai perceber. E se ela estiver encarnada, ela não vai saber. Então está a resposta dos espíritos. Certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. E que pensam os espíritos de nós que estão ao nosso redor e nos observam? Aí vem a resposta, né? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Então é bastante interessante a gente observar que em momento algum nós nos encontramos a sós, nós nos encontramos desprotegidos, desamparados. Temos sempre uma multidão a nos cercar. Então é importante que a gente esteja vigilante com os nossos pensamentos, com as nossas ações, enfim, com as nossas vidas, porque nós não nos encontramos sozinhos em momento algum. Coisas que eu não gostaria que ninguém soubesse, os espíritos têm acesso e vêm, né, de encontro, e realmente isso é bastante interessante a gente observar isso, né? Então, a variação de humor, como eu disse, esse inconstância, né? Uma hora eu estou muito alegre, outra hora eu não estou. Até a minha filha Jane estava comentando: engraçado, mãe, tem dia que eu acordo com uma tristeza que eu não sei o que é. No decorrer do dia eu vou melhorando. E às vezes, ao contrário, eu acordo bem, tranquila, e lá no meio do dia eu estou com uma tristeza que eu não sei o que é. Comentei isso com ela, essa variação, Jane. Faça uma prece, porque nós temos amigos do outro lado, mas também nós não temos tantos amigos, porque nós não somos nenhuma peça burilada, né? Nós aprontamos em outras existências. E eles ficam lá do outro lado na espreita. Quando eles podem se chegar a nós, com certeza eles vêm e começam a nos influenciar, a tirar o nosso bem-estar, a nossa alegria, aquele sentimento gostosos, né, que nos invade. Eles não querem nos ver bem, porque eles são os nossos inimigos de outros momentos, né? Então, é importante que a gente procure sempre
se mexer, se agitar, desenvolver atividades, trabalhar. Quando começar esse tipo de sentimento, vamos nos lançar ao trabalho, a uma leitura edificante, a nos envolver com pensamentos bons, porque realmente isso aí vai fazer com que eles não nos alcancem e vão se afastando. Agora, se a gente ficar dando, coitadinha, realmente, eu estou com esse problemão, nada disso. Vamos orar e vigiar constantemente para que a gente possa observar. E Kardec, na 461, perguntou aos espíritos o seguinte: como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Às vezes eu não estou pensando em determinada coisa e aquilo toda hora vem na minha cabeça. O que será isso? E os espíritos responderam, né? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então a gente tem que observar sempre, nós recebemos essas influências, elas nos vêm trazer, né, vontades, pensamentos, alguma coisa que vem nos balançar intimamente. Então, se nós optarmos pelo caminho certo, correto, é nosso. A gente tem que observar isso, como nos chama a atenção aqui, né? É sempre importante, essa nota aqui é de Kardec, tem uma outra aqui que eu vou passar para vocês. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos, ainda continuando com a pergunta de cima, né? Algumas vezes, as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar, né? Então a gente observa, né, que uma pessoa está produzindo, nós estamos vivendo hoje em dia no Brasil e no mundo, muitos gênios estão reencarnados aí. A gente está observando isso. A coisa está efervescente no planeta. E as pessoas estão a fim de criar coisas para ajudar alguém. E em determinados momentos elas têm dificuldades. Então elas pedem, né, fazem esse tipo de evocação. Será que o meu bom gênio vai me ajudar? Não são espíritas, mas elas pedem ajuda de alguma forma muito singela. Será que eu vou conseguir concretizar esse meu objetivo? Será que eu vou atingir o que eu quero com esse aparelho? Né? Então a gente está observando que realmente essa ajuda vem sim. É uma evocação que as pessoas fazem e a ajuda com certeza vai se chegar a elas. E temos uma nota aqui do nosso Kardec, né? Se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Então, quando, né, essas pessoas que pedem ajuda, mas não sabem se é ajuda de espíritos ou se elas estão tirando delas mesmas, não importa. O importante é concluir aquele objetivo, aquilo que a pessoa quer fazer para o bem de uma comunidade, para outras pessoas. E realmente Kardec foi muito sábio aqui quando colocou assim: não importa da onde venha essa ajuda,
se é do próprio espírito que está reencarnado, que está ali vivenciando aquilo ali, ou se vem de um outro desencarnado que quer também ajudar, né? E ele ainda coloca de uma forma bem clara, né? Como se fosse para a gente já saber isso, nós iríamos distinguir o que é nosso e o que é dos espíritos, porque como nós distinguirmos a noite do dia, né? Está bem clara essa resposta aqui dada pelos espíritos, né? E na 463, disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Dá para pensar, né? E a resposta veio da seguinte forma: pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Então, aquele impulso, se é meu e eu sou um espírito atrasado, de repente não vai ser bom aquele impulso. Mas os espíritos podem suprir essa minha deficiência se chegando e me ajudando. É isso aí, né? Então, é sempre buscar ajuda ao plano espiritual. Nós precisamos estar conectados com a espiritualidade para recebermos a ajuda quando necessária, né? E na 465, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Nós sabemos que temos espíritos, né, que querem nos tirar do sério, estão sempre querendo nos dar uma rasteira, né? Tirar a gente do sério. E Kardec também perguntou, né? Para vos fazer sofrer como eles. Já que eu estou sofrendo, eu quero que todo mundo sofra junto comigo. E eles fazem esse tipo de coisa, vão nos induzindo ao mal para que venhamos a nos dar mal e soframos como eles estão sofrendo. Dá para entender, não dá? Dá para a gente sentir isso aí, né? Mas isso vai diminuir o sofrimento deles? Já pararam para pensar? Será que isso aí vai diminuir o sofrimento desses espíritos? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Então, aquela pessoa que está sempre sorrindo, aquela pessoa que vive no mundo feliz, elas são invejadas. Infelizmente, a inveja é um sentimento negativo, né? Mas a gente tem que estar muito atento por isso. Se a pessoa está feliz, está sendo merecedora, né, de viver em paz, em tranquilidade, com um sorriso nos lábios, que ela seja feliz. Mas isso incomoda muita gente. Tem gente que não sabe ver o outro feliz, alegre, que acha um absurdo. Tem que sofrer, né? Então a gente trouxe aqui, né, que nós estamos sempre na Terra vivenciando provações. Nós não estamos aqui na Terra de férias. Nós não estamos aqui para tirar somente vantagens, né? Nós passamos sempre por provações, né? E vem uma história aqui que Hilário Silva nos conta o seguinte: o campo apresentava aspecto desolador. Árvores retorcidas revestiam-se de folhas amarelas. Plantas diversas murchavam sob o sol impiedoso. Parece que a gente está indo para o Nordeste, né? Com essa chuva boa aí. Ervas e capim formavam extensa paisagem, onde a coloração amarronzada deitava tristeza e solidão. Um dia, porém, apareceram lavradores diligentes e decidiram pela queimada. O fogo surgiu em diversos pontos. Labaredas enormes misturavam-se a grossos rolos de fumaça. O capinzal crepitava e contorcia-se, enquanto o pasto
ia se transformando em colossal fogueira. Contudo, semanas após, brotos surgiam em toda a área e a terra, antes agreste, transformou-se em capina verdejante. Fato como estes repetem-se conosco nos caminhos da evolução. Quando nos mostramos ressequidos e estéreis em matéria de espiritualidade, os mensageiros divinos facultam-nos o fogo do sofrimento. Enfermidades dolorosas fustigam-nos o corpo. Crises morais sacodem-nos a consciência. Provações experimentam-nos a paciência e o amor. Assim, pois, não se desespere diante da dor. Agora, a vida pode ser arena agonizante de lutas. Todavia, logo mais, das cinzas da angústia, ressurgirão flores de alegria e de esperança. Nós estamos aqui na Terra para passar por dificuldades. Nós não somos espíritos evoluídos, nós somos espíritos ainda muito presos às coisas da matéria, muito presos às coisas materiais. E às vezes, para recebermos, né, é aquela pessoa que está sempre sorrindo, sempre de bem com a vida, de repente vai ter uma balançada. A dor vem porque nós estamos na escola. E a escola não é para ter só prazer, só para ter alegria, não. Nós estamos aqui para evoluirmos. E, infelizmente, quando nós não nos colocamos predispostos pelo amor, vem a dor. E a dor vem para nos tirar do sério. Bendita dor. Nós temos que agradecer a Deus a dor que nos maltrata o corpo. E nós lembramos agora, que me veio à mente, do Jerônimo. Jerônimo era um rapaz que andava, trabalhava, se mexia, normal, uma pessoa normal. De repente, ele foi acometido por uma esclerose muito grande que o colocou na cama. E ele, que era um rapaz jovem, cheio de saúde, cheio de vontade, cheio de alegria, de repente se viu numa cama. Mas ele não abandonou as suas tarefas na casa espírita, ele não abandonou as suas atividades. O que ele fazia? Ele pedia que sempre fosse levado à casa espírita, aonde ele recebia as instruções. E era colocado na tribuna para passar a sua experiência, porque mesmo diante da dor, ele se mostrava confiante em Deus. Ele tinha certeza que não estava desamparado e ele passava para as pessoas a sua experiência, que eu era uma pessoa que vivia tranquilo, que curtia, né, os momentos no planeta tranquilamente, como todo jovem. E hoje eu estou aqui, né, com essa limitação e sem conseguir, só falava e mexia com os olhos. Então ele tinha que ser carregado para aqui e para ali, para que ele deixasse a sua mensagem. Essa pessoa realmente existiu, está constando dos livros aqui a história dele. E realmente o Jerônimo deixou marcas importantes para aquelas pessoas que frequentavam a casa onde ele trabalhava. Então, realmente, em momento algum na nossa vida, nós podemos desanimar. As provações são alavancas propulsoras do nosso progresso. Então, é importante que a gente esteja vigilante. Ah, coitadinho de mim, estou com muita dor, estou com muito isso. Nada disso. Vamos olhar sempre para frente e para o alto, confiando em Deus sempre. Nós não nos encontramos, como eu li até agora aqui no Livro dos Espíritos, sozinhos e desamparados nessa escola que é a Terra. Nós temos um amigo espiritual
anjo de guarda. Todos nós temos aquele espírito bem mais evoluído que nós e que vem junto a nós, né, a nos falar sempre. Mas é importante que nós estejamos conectados. Ele pode chegar até nós, mas se nós não fizermos nada, não dermos ouvido aos seus conselhos, às suas insistentes chamadas, né, para de reclamar, procura vivenciar o que você está passando, procura mostrar força, procura mostrar otimismo. Então, se a gente der atenção a esse amigo espiritual, nós vamos chamar para perto de nós espíritos mais evoluídos e que vão vir até nós para nos fortalecer. E quando nós observarmos, o grande problema passou. Então é importante, muito importante, nós observarmos. E quando nós recebermos, né, a intuição de algum espírito, vamos observar se essa intuição é boa ou má. Vamos supor, né? Vamos ajudar, vamos fazer algo por alguém. Que nada, aquela pessoa não merece sua atenção, não. Sai fora, é um explorador. Então, se nós observarmos esses dois tipos, né, de orientação aí, né, de chamado para a gente, nós vamos ver. Não é possível uma orientação que para deixar alguém que está passando por uma provação, por uma dificuldade, deixar para lá, não deve ser de um bom espírito. Agora o outro, né, que está chamando a gente para colaborar, para fazer algo em favor dos outros, é sempre de um bom espírito. Nós temos sempre que observar, né, para a gente não cair nessa mesmice que estamos vivendo aqui na Terra. É muito importante a gente sempre estar atento para observar, né, o sofrimento dos nossos semelhantes e procurarmos auxiliá-los. E não é para os outros saber não, tá? Nós, quando fizermos alguma coisa em favor de alguém, não é para dizer, ei, eu ajudei, eu dei tantas bolsas, eu dei tanta roupa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, nós temos que fazer secreto. Deus está vendo. O que nós precisamos é do testemunho divino, dos bons espíritos, e não das pessoas que nos cercam. Isso não é para ser alardeado. Quem quer fazer, faça-o, mas sem chamar a atenção, porque isso aí já está recebendo a recompensa na Terra. Está entendendo? Aquele que muito alardeia o que faz, ele já está recebendo os louros, que é para receber aqui na Terra. Mas nós não temos que estar preocupados em receber aqui na Terra. Nós temos sim que quando chegarmos do outro lado, você fez a sua parte, você colaborou, você ajudou, você fez sempre o que foi possível. Fez tudo o que devia? Não, porque nós somos ainda muito imperfeitos. Mas nós temos que fazer a nossa parte sempre dentro das nossas possibilidades. Não adianta nós querermos fazer alguma coisa, vamos supor, construir um hospital, se nós não temos condições de nem construir uma salinha de recuperação numa farmácia. Então a gente sempre tem que fazer o que nos é possível em favor dos nossos que nos cercam, né? Na 465B, que espécie de sofrimento querem fazer-nos provar, né? Quando os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal. Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. É essa a pergunta, 4B não. Que espécie de sofrimento querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. Essa colocação que eu fiz agora. Sempre que nós nos envolvermos, darmos atenção
ao erro, ao negativo, à influenciação que vai prejudicar alguém, estamos dando atenção a esses espíritos que querem nos induzir ao mal. Porque permite, né, Deus, e Ele não impede, que os espíritos nos incitem ao mal. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando mais influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal. Você quer fazer errado? Eles vão te dar força, eles vão te empurrar para você fazer a coisa bem feita mesmo, bem errado, né? Quando tens a vontade de os cometer, né? Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Sempre que eles nos empurram para o mal, é porque esse mal já está dentro de nós. Eles apenas riscam o fósforo, eles bota chama, e nós damos atenção, e com isso nós nos envolvemos com as coisas erradas, né? Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Nós temos aqueles que nos empurram para o mal, mas também nós temos aqueles que querem o nosso bem. Então é sempre o nosso livre-arbítrio é que vai nos impulsionar nisso aí. Nós sempre que temos que estar em alerta, não darmos a atenção para as coisas negativas. É muito fácil a gente distinguir quando vem de um bom espírito ou de um espírito mais inferiorizado, que quer sempre se divertir, né, às nossas custas. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências comprobatórias que se exercem sobre nós. Então, é sempre o nosso livre-arbítrio falando em nós. Aí agora me veio aqui a lembrança da história da gravata. Vocês já devem ter ouvido a Sueli comentar essa história, que várias pessoas estavam caminhando para um lugar aonde iriam receber só coisas boas, só bênçãos, coisas boas, iam estar naquele lugar maravilhoso. E o nosso amigo, né, o Pedro, estava caminhando também, como todas as demais pessoas. E ele estava com muita sede, porque o lugar não tinha água. E ele caminhava, aí ele encontrou alguém. Você tem água para me ceder um pouco? Tenho água não, eu tenho a gravata. Você quer uma gravata? Gravata? Eu estou com sede, eu quero é água. E ele caminhou por vários quilômetros com sede, com aquela vontade de tomar uma água refrescante. E em todas as pessoas que ele procurava parar, ninguém oferecia o que ele pedia. Uma hora ele pedia pão, porque ele já estava com fome, outra hora ele queria água. Pessoas sempre, não tenho, mas tenho a gravata. E aquilo ficou, né, batendo nele, achando estranho, mas ele não queria gravata. Ele continuou a caminhar. E já perto da porta da cidade onde ele tinha que chegar, para onde ele ia receber, né, as benesses do lugar, onde ele seria bem recepcionado, ele viu, né, uma fila muito grande para as pessoas entrarem, e ele mais uma vez, sequioso, pede água. Mas não tenho água, eu só tenho gravata.
E ele chega na porta, chega a vez dele. E você, Pedro, o que faz aqui? Eu quero entrar nessa cidade maravilhosa. Mas Pedro, você vem a esta cidade sem gravata? Pode voltar e buscar a sua gravata, porque aqui só entra quem tem gravata. Nós sabemos que é um simbolismo. Essa gravata é apenas um simbolismo. Mas para nós adentrarmos aos planos espirituais que nós almejamos tanto, para nós nos encontrarmos com os nossos queridos que já nos antecederam, é necessária essa gravata. O que é essa gravata? Nós também estarmos procurando viver no bem, pautarmos a nossa vida com bons exemplos, buscarmos em nós o equilíbrio, a harmonia, o estar sempre preocupado com as pessoas. Aí nós estamos colocando a gravata em nós. Agora, se a gente não fizer esforço nenhum, não vamos ter gravata para entrar lá do outro lado e nos encontrarmos com aqueles que nos antecederam. Deu para entender? Deu, né? Com certeza. Então, vamos seguir aqui. Na 467, Kardec perguntou aos espíritos: eu não sei como é que Sueli aguenta isso. Você está me dando... Não, deixa ligado, aí também é abusar de mim, né? 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que os incitam ao mal? Aí os espíritos responderam: sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, sempre que a gente acha, né, estou recebendo a influência de um espírito mal, nós é que os chamamos. Não tenhamos dúvida disso. Eles só se achegam a nós porque nós os chamamos com os nossos pensamentos. Então a gente tem que estar muito vigilante com a nossa casa mental. Eles vêm sim, mas eles não vêm porque eles querem. Nós, de alguma forma, né, pensamos mal de alguém, emitimos pensamentos negativos em favor de alguém, e com isso eles vêm se achegando a nós. Então, tá aqui, né? Como é que a gente pode afastar essa influência? Então, é nos ligando ao bem, ao amor, às coisas que realmente vão afastar as coisas negativas de nós. E na 468, os espíritos também perguntam, né? Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Será que eles saem fácil do nosso campo? E a resposta é a seguinte: que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandona o campo. Não obstante, espreitam o momento favorável como o gato espreita o rato. Então, eles se afastam, eles dão distância, mas uma bobeada, eles tiram o tapete debaixo dos nossos pés, nos dão uma rasteira, porque nós os atraímos com essa nossa invigilância. A gente passa assim por alguém, ei, coitado, isso daí já ligamos, já demos brecha. Aí eles vêm e dizem: é isso mesmo, né? Esse coitado está pedindo, mas não precisa pedir. Para que ele está te pedindo? Para quê? Aí nós vamos dando asa. Então a gente tem que estar sempre vigilante. É como o gato e o rato. Olha que exemplo bonito aqui, né? Por que meio se pode neutralizar as influências dos espíritos maus? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Eles querem dominar. Nas nossas reuniões mediúnicas, quando os espíritos estão envolvendo alguém e querem, né, dominar realmente, o que eles fazem? Eles
querem sempre que a gente dê aquela bobeira. Não podemos, nós temos que estar sempre bastante vigilantes para sempre procurarmos neutralizar a influência. E quando as pessoas põem o nome lá porque elas estão precisando de prece e tal, é importante que as pessoas também façam a sua parte. Nós fazemos o nosso trabalho aqui na reunião mediúnica, né, Valsa? Mas o ajuda-te que o céu te ajudará. Cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta ninguém colocar o nomezinho lá para a prece e não procurar. Na hora das reuniões aqui, que acontece sempre às quartas-feiras às 7h15, procurar se ligar aqui. Eu sei que eu botei o nome, eu estou precisando de ajuda e eu preciso me conectar lá para que a ajuda se efetive. Agora, se colocar só o nome, é deles, o problema é deles. Não é não. O problema é de todos nós. Nós estamos aqui numa comunidade, nós estamos numa família. E o ajuda-te que o céu te ajudará é muito importante. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na sua fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele está sempre nos ajudando, mas façamos sempre a nossa parte. O ajuda-te que o céu te ajudará é importantíssimo. E na 470, né? Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Será que nós vamos parar para pensar, será que tem espíritos com a missão de levar alguém ao mal, induzir alguém para errar, para fazer o erro, né? E está aqui a resposta dos espíritos, né? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela própria vontade. E, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena e cabe a vós repeli-lo. Então, sempre que nós sentirmos, né, envolvimentos negativos, envolvimentos que nos trazem alguma coisa de mal ou de pensamentos negativos, né, nós vivemos num grupo, né? Então os espíritos poderão fazer assim: Abel não merece a sua atenção. Vamos deixar esse rapaz de lado. Vamos deixar ele para lá. E com isso, se a gente der corda para isso, nós estamos fazendo por conta própria, mas eles começam a nos induzir a fazer errado. Então, se eu vou repelir esse pensamento, que nada, é uma excelente pessoa, é esforçado, trabalha pela causa, está sempre atento, isso e aquilo, eu vou repelindo esse pensamento. E com isso, eu vou ganhando força no bem. Agora, se a gente só der asa, nós somos espíritos atrasados, a gente não pensa que nós somos espíritos evoluídos, não. Nós damos mais atenção às coisas negativas do que às positivas. Então é importantíssimo a gente estar vigilante para receber sempre a influenciação do bem. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? Nós estamos vivendo hoje de um modo geral, tá? Nós podemos generalizar porque a coisa está. A depressão. Vocês podem observar
Quantas pessoas estão sendo acometidas pela depressão? Depressão é doença da alma, gente. Nós não podemos nos curvar à depressão. Nós temos que estar vigilantes, porque isso é um ponto que nós estamos observando. Muitas pessoas estão passando por esse tipo. Gente, a vida é bela. A vida é uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui, nessa escola. E é importante que a gente esteja vigilante. Não vamos dar asa para a depressão. Toda vez que pensamentos negativos me acometer, eu vou lutar contra isso. Eu vou me lançar no trabalho, num trabalho comunitário, no meu lar. Vou fazer alguma coisa, vou produzir algo em favor de alguém ou em favor de mim mesma. Mas eu vou fazer algo para que eu não seja acometido. Porque realmente estamos vivendo momentos de muitas pessoas, mas são muitas pessoas vivenciando a depressão nos dias de hoje. E com isso é um prato feito, né? Para aqueles que querem nos tirar o tapete, eles vêm que vêm. E eles vêm com força total. Vou deitar, vou ficar na cama, vou fechar as janelas e a cortina, vou ficar presa no quarto para que ninguém me veja, porque eu estou muito mal, eu estou muito doente. Gente, olha a história do Jerônimo, mesmo na cama, mesmo sem andar, mesmo sem se mexer, ele ia à casa espírita e dava o seu testemunho. Eu estou aqui, graças a Deus, eu estou aqui vencendo esse meu problema, porque graças a Deus eu ainda consigo falar. Então, foi um exemplo vivido lá para o lado de Goiás, e ele deixou isso, né, como exemplo para a gente. Então a gente tem que estar realmente vigilante com relação à depressão. Depressão é doença da alma. A alma vai se encolhendo, vai se fechando. Não podemos dar asa para isso. Nós estamos vivos, nós estamos na escola, nós temos essa chance fantástica de nos comunicarmos, de sermos alguém. Não importa o que somos, mas como nós estamos reagindo nessa nossa vida. Se hoje eu tive a chance de ser um presidente, né, de alguma coisa, já não digo nem do Brasil, né, mas presidente de alguma coisa, nós temos que agradecer, sim. Nós temos que fazer a nossa... Pelo amor de Deus, quem tem a chance de ser presidente de um país como o Brasil, gente, é muita coisa. É muita bênção. Imaginem um país onde tudo que você planta dá. Um país onde o povo está sempre alegre. O povo está sempre distribuindo alegria. É um povo fraterno. Isso é muito bom. Então, realmente, sermos presidente de qualquer coisa, não importa. O importante é que estamos vivos, estamos na escola. E sempre que o aluno está na escola, ele está sendo testado no seu aprendizado, ele está tendo a chance de crescer, de aprender, de evoluir. Então, nós estamos na escola, escola de nossas almas, que é a Terra. A Terra é a escola de todos nós. Agora nós vamos ser aprovados ou não, de acordo com o nosso esforço em procurarmos vencer as nossas tendências, que ainda são muito ruins. Nós ainda temos muito nosso pé no erro, mas nós vamos vencer. Nós temos ajuda, nós temos o nosso anjo de guarda, nós temos espíritos amigos que estão sempre a nos falar ao coração. Então a gente tem que estar vigilante com isso. E para concluir aqui a pergunta, né? Vamos ler de novo, né? Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? Foi aqui que eu parei para falar da depressão. A depressão vai desembocar num problema físico se você não cortar a asa dela.
Daqui a pouquinho você vai ter que tomar remedinhos controlados, você vai ter que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Eu lá em casa, eles até brigam comigo. Mãe, você tem que ir ao médico. Falei, pra quê? Para ele me passar aqueles comprimidinhos controlados e eu... Não, eu deito e faço a minha prece e eu vou dormir. E durmo. Agora, se eu começar, não estou conseguindo, meu Deus, eu vou daqui a pouquinho estar tomando. Não quero saber. A não ser que tenha uma dor, uma coisa. Mas por causa de não dormir, isso a gente dorme. É só começar a ler, né, Valsa, que o sono vem. E aí está a resposta, né? É quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos, ou das relações que tivestes com ele durante o sono. Então, quando a gente deita, a gente tem que deitar para dormir. Não tem esse negócio de o sono não vem. O sono vem sim. Você fecha o olho, procura limpar a sua mente. Porque se você focar no imposto de renda que você tem que fechar, e meu Deus, ele não levou o papel, está faltando isso, está faltando aquilo, a empresa não mandou os documentos, isso aí, você não vai dormir. Então, limpa a mente, deixa a mente livre. E pensa num bosque, num campo, num animal, numa pessoa que você gosta. E você com isso vai se liberando e o sono vem. Quando você vê, abre o olho assim, já é de manhã. Agora, se você ficar remoendo problemas profissionais na cama, você não vai repousar. Não podemos levar problemas para a cama. Na cama é lugar para nós relaxarmos o nosso corpo e dormirmos, né? Sem problemas nenhum. E sempre nós vamos, durante o sono, termos relações com os nossos amigos que já estão do nosso lado e que vêm nos trazer reconforto, vêm nos trazer força, vêm nos trazer alegria, né? E temos também os outros que às vezes vêm nos trazer tristezas e melancolias, mas vamos sempre vibrar para o lado positivo. E concluindo o assunto, né, é quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono, né? Aí, 472. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos, ou podem criar essas circunstâncias. Deixa eu ler de novo, que acho que não ficou bem claro não, né? Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos, ou podem criar essas circunstâncias. A resposta deles: eles aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos, sem o perceberdes, para o objeto da vossa ambição. Assim, por exemplo, o homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir para aquela direção e então lhe sugerem apoderar-se dele. Estou andando pela rua e acho um dinheiro, né? Ou uma carteira regiada. Eles não puseram ali, mas eles me levaram até lá, né? Enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Se eu acho uma carteira ali fora, eu vou abrir, vou ver de quem que é e procurar, né? O dono. Agora, se eu vou tirar o dinheiro, botar na bolsa e jogar a carteira para lá, já estou dando atenção àqueles que querem o nosso mal. Deu para entender? Tá claro? Como que eles nos influenciam constantemente? Nós nunca estamos sozinhos. Nós temos uma multidão ao nosso lado. Esse centro aqui hoje, né? Aparentemente, temos várias cadeiras vazias de encarnados.
Então, nós temos que observar aqueles que nós trazemos junto de nós, que vêm nos fortalecer, que vêm nos ajudar, que nós atraímos pelo nosso pensamento, para eles também serem auxiliados. Então, essa multidão que nos cercam, nós temos que fazer a nossa parte, procurando auxiliá-los sempre. Sermos instrumentos de Deus, procurarmos ser pontos de apoio da espiritualidade amiga em qualquer lugar que estejamos. E nós só vamos ser pontos de apoio da espiritualidade amiga fazendo a nossa parte. Vamos combinar assim, né? Que Deus possa nos abençoar e que sempre possamos estar juntos, procurando estudar. Eu ainda estou lembrando de mais um caso. Eu gosto muito de caso que a gente fixa bem, né? 2 pessoas estavam num quarto de hospital. Um deitadinho perto da janela e que tinha sempre a chance de olhar do lado de fora da janela. E o outro, coitado, na outra caminha, no outro canto, e que não tinha acesso à janela. E eles conversavam constantemente, eles trocavam muitas ideias. E aquele que estava perto da janela comentava com o outro: estou vendo uma árvore verdejante que está sendo embalada pelo vento. Nela, os passarinhos vêm cantar. Lá embaixo da árvore tem crianças brincando, jogando bola. Tudo é alegria. O céu aqui está lindo, está com sol, está um dia maravilhoso. E aquele que estava lá do lado estava sempre ansioso. Mas ele não tinha como sair da sua cama, ele estava doente, ele estava lá, coitado, dependendo da ajuda de todo mundo. E o outro falava: olha, lá fora a alegria viceja, está tudo resplandecente, está tudo maravilhoso, quanta coisa linda pululando lá fora. E, por cargas d'água, aquele que estava na janela teve que ser levado embora, porque teve alta do hospital. O caso dele já tinha sido solucionado. E aquele que estava na outra caminha, assim que a enfermeira entrou: moça, me coloca naquela cama, eu quero ficar lá, porque lá eu vou ver lá fora, eu vou ver criança, eu vou ver verde, eu vou ver céu, eu vou ver tudo de bom. A moça falou assim: o quê? O moço que saiu daqui me contava coisas lindas, coisas maravilhosas que ele via lá fora. E eu na minha cama não tenho acesso a nada, eu quero ir para aquela cama. A enfermeira falou assim: moço, continua na sua caminha, moço, porque aqui atrás dessa janela nós só temos um muro. Ninguém vê nada, ninguém sabe de nada, ninguém tem acesso a nada. Vive o seu cantinho aí. Ele falou: mas como pode? Como pode? Ele me contava tanta coisa linda que acontecia. Eu tenho certeza que ele vivenciava isso. Ele falou assim: ele fazia isso porque ele era uma alma boa. Ele queria que você vivenciasse as alegrias que ele pensava. E com isso, ele foi dando vida, foi dando vontade de crescer, de melhorar para aquele que não tinha acesso lá fora. Então, fica aí, né, mais essa história. Muita paz para todos e até uma outra oportunidade.